Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Funcionou. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Agora que eu reparei que na correria hoje estou montando um estúdio, meu estúdio musical aqui. E depois eu vou fazer umas fotos deles, vou colocar no Facebook. E nessa monta, que desmonta, eu cheguei na hora do programa e agora que eu reparei que eu não mudei os nomes, então eu estou mudando agora aqui para Léo Estopa ao vivo. Ficou claquete de ontem, ficou texto de ontem, ficou tudo de ontem. Eu ainda trazei um pouco, porque naquela correria total aqui eu não consegui realmente pôr tudo no jeito. Mas não é reprise, as pessoas estão comentando aí a possibilidade de ser reprise. Agora eu tô vendo que as pessoas estão dando a dica aqui que eu escrevi errado, comprometindo, alguma coisa assim, mas esse é o título de ontem. Deixa eu já começar aqui agradecendo o superchat aqui de Sorte Extra. Boa noite, Estopa. Comenta sobre as sátiras do Zorra Total da Globo com o Bolsonaro. Sua opinião sobre a Globo mudou? Ah, já começou aí de uma forma bem interessante. Deixa eu ligar aqui o ar aqui para ver se melhora um pouco, que no final das contas esquentou. Bom, deixa eu agradecer a todos vocês, pedir compartilhamentos e pedir para vocês, por favor, compartilhem no Facebook. No meio da correria eu esqueci de programar no Facebook. O YouTube transmite diretamente, o Facebook tem que ir lá programar, como eu não programei, eu só percebi na hora que eu não tinha programado. Então, se vocês puderem compartilhar no Facebook, vai ajudar muito. Puderem, obviamente, compartilhar também nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter. Olha, Sorte Extra. Não, minha opinião sobre a Globo não mudou. O que acontece na Rede Globo é o seguinte: eles utilizam técnicas, e são técnicas bem interessantes, que a esquerda, infelizmente, não consegue nem perceber e não sabe usar. São técnicas de criar um ar de imparcialidade, e esse ar de imparcialidade só é percebido por aqueles que realmente querem ver essa imparcialidade na Globo, ou talvez as pessoas que querem ver que a Globo seja de repente de esquerda. Porque veja bem, a Globo dedica os seus telejornais à perseguição contra a esquerda e à proteção ao Moro e à proteção ao governo Bolsonaro. Isso, os telejornais. Naturalmente, é lógico que nós aqui sabemos muito bem que o telejornal da Rede Globo é um esquema de fazer mente de pessoas, não é um esquema de dividir a verdade. Mas nós precisamos concordar que a maioria da população brasileira se influencia pelos telejornais. Porém, a crítica através do humor, ela até faz as pessoas, às vezes, se revoltarem. Quem que se revolta? O eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro fica com raiva da crítica através do humor, mas ele não muda de opinião por causa dessa crítica. Porque a crítica através do humor, ela não tem esse poder de transformação. É mais ou menos imaginar que você, através de peças humorísticas, você vai conseguir aprender uma determinada matéria. Não, é bem difícil isso acontecer. Então, a Globo, ela trabalha para dar um ar de imparcialidade exatamente fazendo isso. Quando ela quer proteger o governo, ela faz críticas ao governo só através do humor. Quem vai seguir esse humor, obviamente, são as pessoas que já estão contra o governo. E a contrapartida é que na hora que eles vão fazer a crítica contra os partidos progressistas, ela solta pancada e de uma forma muito contextualizada e muito didática para evitar que as pessoas não entendam. Então, a ideia da crítica é exatamente essa. A crítica através do humor não transforma a sociedade. Todo mundo que gosta do Bolsonaro acha ruim e quem não gosta do Bolsonaro acha engraçadinho, mas nada muda. Já a crítica dentro do jornalismo, ela realmente consegue formar a mente das pessoas. Então a Globo não mudou. Ela continua criando esse ar de imparcialidade. Aqui a Cassandra Benevides, obrigado Cassandra por sua companhia aqui todas as noites no programa.
Ô, Léo, claro que todo mundo percebeu, só quem acha que a Globo é de esquerda são os bolsominions e que a Globo faz a velha fórmula de compensação. É exatamente isso. Essa velha forma de compensação funciona muito bem. A Globo cria uma expectativa de que ela está atacando os dois lados, que ela está criticando os dois lados. Mas o que acontece é que a Globo, com os instrumentos de formação de opinião, que é o jornalismo da Rede Globo, ela protege o Sérgio Moro, ataca a esquerda. Então, constantemente, ela traz notícias bem elaboradas a respeito do PT, de forma que qualquer pessoa, por mais humilde... As notícias, para vocês terem uma ideia, quando eles trazem notícias contra o PT, até pessoas com cérebro muito, digamos que, muito baixo em nível cognitivo conseguem entender. E é exatamente essa estratégia da Rede Globo que fez com que o povão que hoje vota no Bolsonaro partisse para esse ódio contra o Lula. A Rede Globo fez um discurso extremamente voltado aos mais humildes intelectualmente, não financeiramente, porque a gente sabe que tem pessoas humildes financeiramente que são intelectualmente grandes, mas o que acontece é que dentro do eleitorado do Bolsonaro, uma coisa é coincidência. E não é coincidência, é regra. As pessoas têm uma capacidade mental bem inferior às pessoas que estão fora do eleitorado do Bolsonaro. E eu nem falo, os eleitores de esquerda têm mais inteligência que os eleitores de direita. Acaba sendo isso, mas dentro do eleitorado do Bolsonaro estão as mentes menos evoluídas do Brasil. Essas mentes menos evoluídas integram o eleitorado do Bolsonaro e o resto está fora, o que significa que o resto divide os demais candidatos e divide, inclusive, a não opinião a respeito de política. Pessoas que pensam, olha, quer saber de uma coisa? O meu voto não vai mudar mesmo, então eu não quero nem saber de política. Mas uma coisa é regra. A Globo soube trabalhar tão bem matérias direcionadas aos intelectualmente inferiores que ela conseguiu criar nos intelectualmente inferiores essa massa de ódio contra o ex-presidente Lula. Deixa eu agradecer, Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Bicho, e o novo presidente do TRF4? Inca que Lula não sai mais da cadeia só por uma revolução ou uma atitude de um STF sem medo. Márcio Santos, eu nunca acreditei nas instituições. Agora o Glenn começa a liberar uma pseudo-participação, que é lógico, com o tempo a gente vai ver que essa participação é muito maior do que parece. O Glenn já começa a liberar a participação do TRF4, mas aos poucos a gente vai ter muito mais envolvimento do TRF4 sendo exposto. A opinião que eu tenho é que a única coisa que tira o Lula da cadeia é uma conscientização do povo sobre o que a Lava Jato veio fazer no Brasil. Tentar virar para um inimigo da Rede Globo e falar com o inimigo da Rede Globo que... tentar virar para o inimigo do Lula e falar com o inimigo do Lula que o que aconteceu foi uma tentativa aí de perseguir o ex-presidente Lula, o cara vai falar, olha, melhor mesmo que tenham perseguido o ex-presidente Lula. Eu sou inimigo do ex-presidente Lula, mas em contrapartida, se conseguem mudar esse discurso para um discurso de uma Lava Jato que foi arquitetada para destruir o Brasil, a coisa muda bastante. Então eu acho que hoje a gente tem que saber trabalhar muito bem essa didática de como chegar ao povo, porque reclamar da prisão do Lula não adianta. E ontem eu até fiz uma postagem no Twitter, quem não me acompanha no Twitter, eu tô lá como Leonardo_Estopa. E depois dos eventos relacionados ao desrespeito à pronúncia do Glenn durante o evento, eu cheguei à conclusão que a esquerda não está percebendo muito bem qual que é a melhor forma de dar uma resposta para o que está acontecendo. Porque, vejam bem, toda vez que o Glenn tenta se pronunciar, a gente tem os... Eu nem sei se são apoiadores, nesse momento eu não consigo ver mais como apoiadores, eu já consigo ver como empregados, porque é bem difícil imaginar que apoiadores do Sérgio Moro pagariam um carro de som para ir às ruas para fazer bagunça contra o pronunciamento do Glenn.
Eu acho que, obviamente, ao meu ver, aquilo ali são empregados que estão sendo contratados para tumultuar todo tipo de oportunidade discursiva contra o Sérgio Moro, contra o atual governo. E reclamar disso adianta muito menos do que retalhar isso. A melhor vingança contra uma tentativa de calar uma voz é dar bastante alto-falante a essa voz, o que significa que a melhor forma da gente retalhar um evento como aquele, que ligaram som, fizeram uma bagunça para atrapalhar o pronunciamento do Glenn, é todo mundo trabalhar em multirão para multiplicar as informações que estão sendo trazidas pelo Intercept. Porque o que acontece? A gente fica aqui comemorando, a gente fica reclamando do que eles estão fazendo, mas o que é mais importante nesse momento, que é multiplicar essa informação, e para vocês terem uma ideia, essa informação incomoda tanto que eles contrataram equipamento de som, foguetes, fizeram todo um escarcéu para tampar a voz do Glenn, só para vocês terem uma ideia como que está dando certo. Então, a melhor forma mesmo da gente acabar com essa palhaçada é dando voz ao que está acontecendo. E o Daniel Martins, ele traz para mim aqui uma informação aqui, que ele tá bravo. Estopa, você tá ao vivo mesmo? Pip! Se tiver, ouve o que sempre digo. A Terceira Guerra Mundial acontecerá em breve. Os capitalistas desgraçados do Brasil e do mundo não aceitam o socialismo do mundo. Mas não sobrou muito socialismo do mundo, Daniel Martins. O socialismo do mundo, ele está sendo aniquilado. Olha, onde sobrou um pouco de socialismo, o que eles estão fazendo? Eles estão aniquilando através dos embargos. Onde tinha um socialismo moderado, estado de bem-estar social, eles conseguiram destruir, como no Brasil, por exemplo. Então não precisa de Terceira Guerra Mundial. Eles já venceram, por exemplo, o Brasil sem precisar de levantar armas, só utilizando o exército americano dentro do Brasil, que é o pobre de direita. Cleto Mateus, acabou o pão com mortadela, já era. Olha, Cleto, tá acabando o pão com mortadela, tá acabando é tudo. Tá acabando é tudo. Olha, o Cleto falando aqui que acabou o pão com mortadela, e eu te falo, olha, acabou o pão com mortadela, acabou o emprego, estão acabando as possibilidades de educação, de acesso à saúde, está tudo acabando. Luiz Carlos Semonel Saragui. Léo, ouvi falarem que o governo Bozo vai liberar o FGTS, então é conscientizar esses debilóides que no futuro próximo nem isso eles terão. O Temer fez isso, o Temer permitiu o saque do FGTS para tentar aquecer a economia, e vocês conseguem perceber como que eles são covardes. No momento que eles criam uma crise econômica, eles liberam o STF para que o povo consiga resolver o problema da crise, mas não deu certo não. E o RDB Palpites, Léo, me explica como a Globo ainda tem audiência. A Globo ainda tem audiência porque a Globo, ela tem toda uma estrutura de comunicação, e essa estrutura de comunicação, ela é única no Brasil, pessoal. A gente precisa concordar que a Globo não é somente um canal de televisão que tem o Jornal Nacional. A Globo é uma estrutura, e essa estrutura tem cobertura no Brasil inteiro. Então a Globo, aos poucos, ela foi colocando estações de retransmissão, e olha, isso é uma coisa muito complicada, pessoal. O que a Globo fez no Brasil é uma coisa que, na prática, outro canal não conseguiria fazer. Pode até conseguir através dessa nova interligação, mas veja bem, a Globo, ela foi criando uma infraestrutura que ela foi levando o sinal da Rede Globo para o país inteiro. Então a Globo tem audiência porque ela tem um maior alcance, e grande parte da população acredita no que a Globo fala. Grande parte da população só fica sabendo das notícias se a Globo levar, e é por isso que a Vaza Jato, por exemplo, ela não chega até todo o Brasil, porque a Globo esconde. Eventos importantes, como por exemplo as manifestações contra a reforma da Previdência, esses eventos não chegam até os confins do Brasil, de forma que a maioria da população acha que a reforma da Previdência é uma coisa boa.
Claro que não, a gente sabe que não é a maioria, porque a gente teve aí pesquisas e essas pesquisas apontaram para a maioria do povo contra a reforma da Previdência. Mas, no final das contas, a gente não tem uma explosão social porque não tem nenhum veículo com o mesmo alcance da Rede Globo fazendo o contraponto. O que a gente tem é a Globo colocando a versão dela e nenhum outro veículo colocando uma versão diferente, outro ponto de vista diferente do ponto de vista da Globo, para que as pessoas pudessem refletir sobre os dois pontos de vista. Então, o que a gente tem nesse momento é somente o posicionamento da Rede Globo chegando a todo o Brasil. Então, a gente imaginar que nós vamos conseguir derrubar a Globo somente com a internet, isso é bem difícil. Eu acredito na possibilidade de multiplicarmos a informação, porque os canais de esquerda, eles podem não chegar a todos os brasileiros, mas eu acho que eles chegam praticamente a todas as cidades, porque dentro de todas as cidades a gente tem, sem sombra de dúvidas, alguém que gosta da esquerda e que conhece os canais de esquerda. Se a gente tivesse em todas as cidades do Brasil uma pessoa empenhada em multiplicar a informação, a gente conseguiria derrubar essa hegemonia da Rede Globo. Mas a tendência natural é as pessoas, olha, eu acabei de ver um programa ali do comentarista tal, eu concordo completamente. Aí a pessoa vai e sai daquela situação e não multiplica aquela informação. Então a informação fica só com a gente, só dentro da bolha. E aqui deixa eu repetir aqui o superchat aqui do Cláudio Alves. Milhões veem a Goebbels, que é a Globo. Goebbels era o estrategista do Hitler há meio século. É vício. Exatamente. Cláudio Alves fala a questão do vício, que é muito importante a gente destacar que tem comércios que eles nem pensam em outra coisa. Eles nem sabem o que está passando na Globo, eles nem prestam atenção. Eles já chegam, ligam a televisão do comércio na Globo e ali eles deixam. É como se fosse uma opção de entretenimento. Eles não sabem que aquela Rede Globo está trabalhando ali, né, limpando a cabeça do povo e colocando merda, mas enfim, isso faz parte. Thalita Ribeiro. Léo, escrevi um projeto de música brasileira, um retrato e relato do Brasil sobre o olhar de grandes compositores. Fui aprovada em uma lei de incentivo fiscal. Parabéns, Thalita Ribeiro. É muito bom. Faça, porque nós precisamos da música denunciando a situação atual. Eu também estou começando a desenvolver. Eu sou músico antes de antes de fazer comentários políticos. Eu já era músico, já tive uma banda. Eu estou voltando também a fazer, né, projetos relacionados à música para tentar resgatar a ideia da música e da política andando juntas. E meu gênero preferido é o rock, e o rock nacional, obviamente, eu gosto muito, e vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Félix da Silva. Léo, o governo controla o TRF? Olha, Félix, o governo, tecnicamente falando, não controla, mas o dinheiro controla. O dinheiro controla tudo, infelizmente. Fábio Souza. Léo, estamos no país onde fritar hambúrguer, ser filho do presidente e fazer intercâmbio é currículo para ser diplomata. Abraços de Ribeirão Preto. Né? Antigamente, pessoal, olha, eu preciso confessar a vocês que eu comecei a estudar essas coisas relacionadas à política e economia, porque eu comecei a me interessar por relações internacionais. Falei, olha, eu quero começar a me preparar, porque, né, se tem alguma coisa que eu gostaria de fazer no serviço público é ser diplomata. E aí eu comecei a estudar e fui me tornando cada vez mais nacionalista. Antes de eu estudar realmente, eu nem era tão nacionalista. E aí eu fui vendo assim que, olha, para ser diplomata você precisa saber praticamente de tudo, né? Porque pode cair de tudo na prova de qualificação. E uma das pessoas famosas, menos qualificadas que a gente tem é, primeiro, o Eduardo Bolsonaro, depois o Alexandre Frota e depois o Tiririca. E imaginar que o Eduardo Bolsonaro vai ser diplomata pelo Brasil, no país mais poderoso do mundo, é uma coisa assim que realmente o eleitor do Bolsonaro precisa. Porque nós todos vamos pagar juntos por essa grande palhaçada, mas o eleitor do Bolsonaro,
ele, por ser menos eficiente, eu acredito que ele vai pagar mais caro por tudo isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer, muito obrigado a participação de todos vocês. Se vocês puderem compartilhar para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Essa questão, eu estou vendo mais pessoas falando dessa questão do FGTS, sim. Vai rolar essa questão de liberação do FGTS. É para que as pessoas gastem os depósitos pessoais na tentativa do governo de resolver... Olha, qual que é a ideia da política keynesiana para ser adotada nesses momentos que o bicho está pegando e ninguém quer investir? A ideia da política keynesiana é todo o país junto investe através do governo para tentar dar um impulso na economia. Já no caso dos governos liberais covardes como Temer e Bolsonaro, o que eles estão tentando fazer é o seguinte: olha, no lugar de todos investirem juntos, vamos ver se a gente acha algum idiota para usar o próprio FGTS para injetar na economia e resolver o problema, que é um problema, obviamente, social. Isso vai acontecer sim. Breno Leonardo, o cara fala fluentemente 5 línguas. Dá para o gasto. Breno, quem fala fluentemente 5 línguas? Eu queria saber muito quem fala fluentemente 5 línguas. Né? Porque eu também não estou duvidando não, mas... se você estiver falando que o Eduardo Bolsonaro fala 5 línguas, eu te falo que, então, os professores de idioma seriam hábeis a serem diplomatas. E não é bem assim. Você precisa de mais conhecimento, além de simplesmente falar idiomas. Mas, se você realmente acredita que o Eduardo Bolsonaro fala 5 línguas, eu gostaria de pedir para você para compartilhar isso com a gente. E eu falo humildemente, eu não sabia desse dom do Eduardo Bolsonaro. Então, se você puder compartilhar essa informação com a gente através de links, manda, por favor, os links do Eduardo Bolsonaro falando pelo menos 2 línguas, que eu vou tentar achar aqui também, porque, olha, talvez eu estou criticando o menino sem saber que o menino é bom. Então, vamos ver aqui, né? Se puder mandar pra gente os links, mas eu vou pesquisar aqui. Deixa eu pausar aqui. Eduardo Bolsonaro falando inglês. É o primeiro que apareceu aqui, nem precisou de muita coisa. Vamos ver aqui. The mayor of Tijuana, Mexico, telling Fox News today how he would handle the lead organizer of the migrant caravan. This person challenge you had like, but someone. Deixa eu ver aqui, vamos ver o Bolsonaro, o Kid, o Júnior falando inglês, porque também não é só criticar, né? Vamos elogiar o menino se o menino realmente estiver bom nessa falação do inglês. Então vamos ver lá. Do that, we have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt, and that's also why my father just named it as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro, who is the head of the car wash operation. Olha, eu posso dizer para vocês que apesar o sotaque é uma coisa insignificante porque ele é um brasileiro. E apesar do sotaque, que para mim não entra num julgamento se o cara fala ou não fala bem inglês, de cara eu acho que ele já pode assumir como juiz de direito no intercâmbio Brasil-Estados Unidos, que ele fala melhor que o Moro. And this is at a time when overwhelmingly your father is being called the Trump of Brazil. He is looking at reducing taxes. He's focusing on moving government to serve the people and strengthening the military. And many do not understand how important Brazil. Paulo Guedes, who is graduated in the Chicago University, and he's going to do a lot of privatization and also pension reform, tax reform. But the details, it will be his team who is going to tell for the investors. But anyway, we are really looking forward because Brazil is changing from the huge socialism to a much more liberal economy. So what I came to do here in the US, it's also the first step to rescue our credibility and to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Olha, pessoal,
eu poderia dizer que ele poderia fazer, obviamente, uma pronúncia mais bonitinha, né? We are not going to be a socialist country anymore. Né? Fica... Of course, it could be a better accent, but he's not that bad. He's much better than Sérgio Moro. Eu garanto para vocês que ele não é tão ruim quanto o Sérgio Moro. Porque ele consegue passar uma mensagem, de uma forma tranquila. Não, mesmo se ele estiver lendo, eu acho que ele consegue passar uma mensagem de uma forma tranquila. Também não vamos pegar o Kid e vamos falar que de tudo. Ele é um grande inútil, né, gente? É lógico, ele não chegou onde chegou sendo o cara mais idiota do mundo. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram aqui. Congratulations, Bolsonaro Kid. You are a good English speaker. Deixa eu agradecer o super... Let me qual que é a palavra mais bonita para agradecer o superchat, né? Lucia Marques, thank you for your superchat. It helps the channel to enhance its power because we use the superchat to pay our bills, né? Então, obrigado, Lúcia Marques, pelo superchat. A gente usa o superchat para pagar as nossas contas, né? Muito obrigado, Lúcia Marques. Muito obrigado, Fernandes Silva. Léo, Moro pode estar por trás da morte de Teori e isso aparecerá na Vaza Jato? Pode aparecer. Comente sobre a briga das ratazanas Ciro e Tabata, no caso do Acredite, né? O Ciro, para quem não sabe ainda, o Ciro considera que esse Acredite é como se fosse um câncer, um partido que está brotando podre dentro dos partidos de esquerda, e é um partido aí de grandes empresários, de grandes nomes, e o próprio Luciano Huck falou que eles iam eleger 300 congressistas, né? Ele já tinha falado isso. Deixa eu agradecer Neide NC, desculpa. Valor Econômico publicou que Bozo vai privatizar as universidades. Sim, a gente já sabe disso. O Bozo foi eleito como liberal e uma das coisas que o Bozo criticava eram as empresas estatais. Então o Bozo chegou lá e ele vai privatizar absolutamente tudo. Ou seja, ou a gente corre agora ou vai privatizar. E não podemos reclamar porque essa foi a proposta dele. Você consegue imaginar a UFRJ privatizada? Sim, ela vai chamar UFG, Universidade Federal, quer dizer, UPG, Universidade Privada do Guedes. Eu estudei lá, tô chocada, Neide, então precisamos mover urgente, porque vão privatizar absolutamente tudo. Agora então, ancora vediamo se Eduardo Bolsonaro può parlare italiano. Vediamo. Vamos ver aqui. Já que são 5 idiomas, vamos ver o Eduardo Bolsonaro agora se tem alguma coisa dele falando italiano. Vamos ver. Italiano. Vamos ver aqui. Olha, eu não achei 5 idiomas, não. Vamos ver aqui, falando idiomas. Olha, a única coisa que eu consegui achar aqui do Eduardo Bolsonaro é Speaking English. Eu não vi. I was not able to find Eduardo Bolsonaro speaking another language. Então, Adriana Silva, seu italiano precisa melhorar. Léo, é claro, eu não sou esse cara que fala 5. Io non parlo 5 idiomi. Capite, Adriana? Não, meu italiano é horrível. Realmente, eu fiquei na Itália, foram 3 meses. E realmente não é possível parlare italiano com 3 meses in Itália. Desculpa. Léo para embaixador de Roma. Não, Edmilson, nem tanto. Grazie, Cauê Trasmonte. Grazie mille, Cauê. Possiamo prendere italiano un'altra ora. Not adesso.
Nelson Júnior Estopa, ele fala bem para se virar, brother, mas não para ser embaixador. Exatamente, porque nós não podemos imaginar que qualquer pessoa bilíngue possa ser embaixador. Vamos cair na real. Uma coisa é ter domínio sobre outro idioma e saber discursar contra o socialismo. Olha, ser de direita é a coisa mais fácil do mundo. Basta você falar mal do socialismo. Outra coisa é você... Olha, gente, para ser embaixador, você tem que entender sobre políticas energéticas, políticas climáticas, efeito de commodities, efeitos econômicos, por exemplo, de termos de troca. É uma coisa muito profunda, não é simplesmente falar inglês, não. Mas uma coisa nós precisamos admitir, que também falar que o inglês do menino é de tudo ruim não rola. Deixa eu agradecer o Aleph. UPG será a Universidade Popular do Gado, exatamente. Deixa eu agradecer aqui, Fernandes Silva. Léo, Moro pode estar por trás da morte do Theory. Eu tô procurando aqui porque me falaram que teve um superchat do Anitta Blian e eu não achei aqui. Desculpa. Anitta Blian, se você estiver me ouvindo, isso acontece comigo também. Você tá mandando superchat pelo celular e o superchat do celular ele passa direto. Manda o superchat do computador ou então, não sei se dá certo, tenta logar no navegador, porque aí vai ter aquele superchat, por exemplo, que fica um tempinho parado. Esse superchat do celular ele passa direto. Pedagógica está para patológica, né? Léo, estais fazendo busca errada. Se procurares idiotices do Exu Bolsonaro, vais encontrar uma vasta biblioteca. O problema é que aí vai estourar o limite de pesquisa, né? Se a gente procura por idiotices dos Bolsonaros, aí obviamente o computador vai dar out of memory. Inclusive para fazer o acento, tem que julgar um pouco mais a nasal. Out of memory. Out of memory. E tem que dobrar a língua para fazer o R. Não é memory, não, é memory. Memory. Você dobra a língua. O Eduardo Bolsonaro fala pelo menos 2 idiomas, o português e o melicionês. Xavier Sobral. Thank you, Xavier. Legal. Você sabe o sotaque mais legal que eu conheço? É o do Henri Cristo. Quem conhece o Henri Cristo já percebeu que o Henri Cristo, ele é um caso muito engraçado, né? Que ele se diz reencarnação do Cristo. Se ele fosse reencarnação do Cristo, filho de Deus, obviamente ele falaria todas as línguas do universo sem ter dificuldade. Até porque Deus deu no dia de Pentecostes exatamente o dom das línguas para as pessoas. Ou seja, não seria problema nenhum para Deus ensinar para o seu filho falar absolutamente todos os idiomas. Mas, no entanto, o Henri Cristo, ele não consegue falar o português sem sotaque. O filho é o meu pai. É muito engraçado o personagem Henri Cristo. E o My Precious. Oh, I lost. My Precious is lost. O My Precious fala outro 171. Olha, o Henri Cristo ainda ele é mais perdoável do que os Bolsonaro, porque o Henri Cristo fala coisas engraçadas que fazem as pessoas se divertirem. Quem aí não teve a oportunidade de ver as músicas em versão mística, gravadas contando o dia que o Henri Cristo fez um grande movimento? Todas as músicas contam do dia lá que o Henri Cristo juntou as pessoas. Então tem uma super interessante, que é aquela que não sai da cabeça, que as meninas cantam, né? Elas começam, as duas meninas, que eu não sei, aí ele fala, agora fulana e fulana com a versão mística de Eye of Tiger, que é um inglês bem Eduardo Bolsonaro. Aí as meninas, elas estão com as luvas grandonas assim. Eu vou colocar a foto, eu não posso rodar, porque se rodar aí dá por confusão. Neide NC, Catraca Livre Bozo desistiu de indicar Dudu. Será? Deu muita crítica, né? Mas vamos lá. Versão mística de Eye of Tiger. Só para vocês terem uma ideia da cara do negócio, é isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Depois vocês vão assistir. Eu não posso rodar aqui não, porque como tem música, se eu rodar, o trem dá uma confusão danada por causa da música. Aí eu bloqueio a live. Mas enfim, a menina começa com a luvinha, ela começa pam, 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 aí começa a cantar era pra ser um domingo qualquer. Então assim, é muito mais legal que Bolsonaro. Porque vejam bem,
Quando você vai no Henri Cristo, você vê uma pessoa super divertida, uma pessoa arrancando gargalhadas, uma coisa muito legal. Quando você vai no Bolsonaro, você vê uma pessoa que está fazendo com que os brasileiros fiquem do mal, né? Assim, eu vi um cara descendo de um carro aqui em Ponte Nova com a roupa, com a foto do Bolsonaro, eu falei, olha, mesmo depois de tudo isso, esse cara tem a coragem de usar a foto do Bolsonaro? Sim, ele tem. Aí ele desceu do carro, assim, uma cidade de 60 mil habitantes, que todo mundo é amigo de todo mundo, cara desse. Aí ele parou na porta do carro com a camisa do Bolsonaro e cruzou o braço. Ficou uns 5 minutos assim, depois entrou no carro e foi embora. Aí você vê a diferença. Então assim, o Henri Cristo perto do Bolsonaro, ele é tudo que é de bom. Ele é realmente filho do pai, o meu pai. Mas assim, e John Nott fala uma coisa que eu acho que qualquer brasileiro que tem um pouquinho de inteligência vai preferir, que é o Henri Cristo como embaixador. Vocês já imaginaram que o Henri Cristo como embaixador, ele pode trazer coisas interessantíssimas para o Brasil, porque ele vai ficar negociando, vamos trocar todas as coisas brasileiras por estátuas industrializadas nos Estados Unidos com foto do filho do pai, que sou eu. Então, assim, vai ser muita idiotice, mas muita idiotice engraçada. Agora, pra quem viu que tá tudo ruim, que não tem jeito mais, pra quem viu que as coisas não dão certo, não desespera não. Vocês vão ver o confronto de Toninho do Diabo com Henri Cristo. Porque o Toninho do Diabo fala que é o enviado do diabo. O Henri Cristo é o filho do pai. Aí tem um dia que eles colocam os dois cara a cara. Aí o bicho pega entre os dois. E o mais interessante, eu peço desculpa às pessoas que professam ainda alguma crença em João de Deus, mas é uma piada repetida que vale a gente refletir. O Toninho do Diabo nunca fez mal pra ninguém e o João de Deus tá preso aí por ter feito coisa errada. Mas enfim, é isso aí, né, pessoal? Léo, esse ano, se Deus quiser, vou visitar a minha Ponte Nova, Geralda Valente, aqui, conterrânea aqui de Ponte Nova. E aqui em Ponte Nova a gente não fica por trás não, Geralda. Eu não sei da época que você saiu daqui, mas aqui tinha, como é que chama aquele super engraçado? Billy Sketch. Billy Sketch. Billy Sketch é perigoso ter até na internet, porque Billy Sketch é uma figura super importante de Ponte Nova. Deixa eu ver aqui. Billy Sketch, Ponte Nova. É Billy Sketch mesmo. Deixa eu ver se tem o próprio aqui. Porque, olha, a gente não pode pagar pau também pros trecos ridículos de fora. Mas não, Billy Sketch é uma figura tão importante de Ponte Nova que parece que virou um bloco aqui. Bloco do Billy Sketch. Isso mesmo. E eu acho que o grande Billy Sketch já morreu. Mas aqui tem um íconezinho aqui que tem o que era o Billy Sketch. E olha, o Billy Sketch era isso aqui mesmo, ó. Então a gente não tem que pagar pau pra ninguém. A gente tinha o nosso Billy Sketch. Assim, a gente tem ainda, né? Billy Sketch é um imortal. Se tem imortal pra todo lado, por que não pode ter imortal em Ponte Nova? Não, Ponte Nova já tem imortal, João Bosco. Billy Sketch era isso aí, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Billy Sketch era isso mesmo, é uma pessoa, um velhinho, que ele pegava essa roupa branca, gravata vermelha, chapéu, um monte de treco brilhoso pra tudo enquanto é lado e ia pras ruas. E eu falo, olha, essas pessoas, elas nunca prejudicavam ninguém. Henri Cristo, Toninho do Diabo. Olha, já imaginaram? Pensem comigo. Façam uma comparação entre Malafaia, pode ser Feliciano, e o Henri Cristo. O Henri Cristo nunca, absolutamente nunca prejudicou ninguém. O Malafaia, o Feliciano, eles estão aí só na sujeira. Se você procura pela igreja do Henri Cristo, Igreja Henri Cristo, olha que simplicidade que é a igreja do Henri Cristo. Olha a simplicidade da igreja do Henri Cristo. Eu vou cortar só o som. Isso aí, ó. Vocês não estão vendo. Aí não tem. E ele faz questão de criticar o roubo do dinheiro dos fiéis, sabe? Isso aí, a igreja do Henri Cristo, coisinha bem simples. Então, assim, o Henri Cristo perto desses pastores aí. Agora, Toninho do Diabo só tem um terreirinho, uma coisa muito simples. Ó,
Toninho do Diabo. O Toninho do Diabo é mais de Deus que todos esses pastores aí. Toninho do Diabo é o trem mais simples do mundo. Olha lá, ué. Cara simpático. Isso aí, Toninho do Diabo. CQC gostava muito dele. CQC atrás dele direto. Aí tá aí, Toninho do Diabo. Que personagem engraçadinho. Não tem nada de maligno nisso aí, não. É muito mais do bem do que Silas Malafaia, Marco Feliciano, né? Agora a esquerda acha que é preciso ter superformação para ocupar cargos? Sim, absolutamente sim. Sabe por quê, Renato Ferreira Silva? Porque uma superformação não é necessariamente um diploma, é preparação técnica, tá? Se você estiver achando que a gente está falando de diploma, não tem ninguém aqui falando de diploma, não. A gente está falando de preparação técnica. Você não coloca... Olha, o cargo que exige mais preparação técnica é o cargo de diplomata, e isso não sou eu que estou falando. Você pode pesquisar aí. Preparação técnica é bem diferente de formação. A gente não está falando que um diplomata precisa ter 50 diplomas. Porque a gente tá, até para ser diplomata tem que ter um monte de diploma. Não, a gente está falando que ele tem que ter preparação. Preparação é saber lidar com as coisas. Não adianta você virar e mandar uma pessoa que não estudou medicina para fazer uma cirurgia dos olhos que ela não vai conseguir. Só se for uma cirurgia espiritual, para quem acredita. Porque se for uma cirurgia sem estudar medicina, sem praticar, é bem difícil a pessoa conseguir. Então é importante que a pessoa tenha preparação. Chocoprint, não corta as mensagens, não, eu tava... Mas enfim, tá aqui, ó. E Renato Ferreira Silva, presidente precisa ter preparação. Preparação é diferente de diploma. Inclusive, as maiores empresas do mundo estão tirando o requisito de diploma da contratação das pessoas. Porque tem muitos sucessos ao redor do mundo que são pessoas que se prepararam sozinhas. O caminho acadêmico é o mais fácil, porque no caminho acadêmico você tem alguém para pegar a sua mão e ir te conduzindo às coisas que você precisa aprender. Ninguém está falando que a pessoa não precisa ter preparação. Eu não sei se você viu Renato Ferreira Silva, e isso eu faço questão de buscar aqui, ó. Lula sabe economia. Deixa eu ver se eu acho para você, porque normalmente... Vocês confundem muito as coisas. Vocês confundem a ideia de uma pessoa não ter diploma com uma pessoa não ter preparação. E aí eu te mostro. Vou te mostrar um videozinho aqui, rapidinho, só para que você perceba os detalhes do que é o conhecimento do ex-presidente Lula e compara com o cara que estava falando em fazer uma lei que criminaliza o comunismo. Então, preparação é bem diferente. Ninguém aqui está falando de diploma, inclusive nem existe diploma de embaixador, não, é uma coisa bem diferente. Tá aí, ó. Sempre quando a gente fala no assunto da economia, muitas pessoas falam, mas o Bolsonaro colocou... Eu vou só melhorar a qualidade do som aqui, porque a coisa aqui do som tá passando por fora. Eu vou só ver se eu descubro aqui essa questão do som aqui, só para melhorar. Só um segundinho, pessoal. Tá aqui. Captura de áudio do sistema. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora. Mas o Lula não é formado em economia e agora que o Bolsonaro colocou as garras para fora e admitiu que não sabe economia, a primeira coisa que os eleitores dele vêm fazer quando a gente critica é falar, mas o Lula não é formado em economia, o Lula não sabe economia. Então o que eu fiz foi pegar um discurso do Lula e escrever por baixo as teorias econômicas que ele está falando. Olha aí o resultado. Eu todo dia fico escrevendo num papel o que o Brasil depende do mundo e fico escrevendo o que o Brasil depende de você mesmo. É engraçado que do mundo, obviamente que o mundo crescendo economicamente, o Brasil pode exportar mais. Pode vir mais dinheiro para o Brasil, para investimento em coisas novas. Agora, o Brasil depende muito, mas muito do seu mercado interno. Nós somos mais de 204 milhões de pessoas. Nós temos um potencial extraordinário de aquecer o nosso mercado interno e para isso é preciso a gente ter uma política de crédito mais agressiva.
É preciso parar com desconfiança de que o povo não paga, ou o povo está devendo. O povo está devendo quanto? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000? Ora, empresta o dinheiro e esse povo pode fazer outra dívida. Ele paga a velha e fica com uma nova. O que nós temos que ter noção é que o Brasil depende da sua própria força. Sabe, quando o mundo se recuperar, obviamente que a gente vai vender mais para os Estados Unidos, vender mais para a China, sabendo que todos eles querem vender, ninguém quer comprar. O Brasil, em 2011, chegou a um fluxo de comércio exterior de 482 bilhões de dólares. Ou seja, entre aquilo que a gente compra e aquilo que a gente vende. Este ano vai fechar com 304, 305 bilhões, ou seja, quase 200 bilhões a menos, porque o mundo não está comprando por causa da crise. Mas então vamos nos voltar para o mercado interno. O Brasil pode reduzir a taxa de juros, o Brasil pode reduzir o spread bancário, o Brasil pode utilizar o compulsório, que é o dinheiro que fica retido no Banco Central, o Brasil pode utilizar uma parte da sua reserva para desenvolver obra de infraestrutura aqui dentro, o Brasil pode fazer financiamento para o microempreendedor individual, para o pequeno e médio empresário, o Brasil pode fazer empréstimo para as empresas pagarem suas dívidas e voltar a investir. É preciso, sabe, o país voltar a discutir desenvolvimento, discutir crescimento econômico, porque é desenvolvimento e crescimento que gera emprego, que gera aumento de salário, que gera consumo, e que gera mais emprego, e que gera mais salário, e que gera mais consumo. Esse país sabe fazer isso. Agora, o que é importante é que a gente combine isso com um governo com credibilidade. Tem duas palavras mágicas em economia: credibilidade e previsibilidade. Se o povo e o governo não tiver isso, ninguém acredita. Nem o mundo exterior, nem aqui internamente. Então, eu penso que, se a gente quiser voltar a crescer, a gente vai ter que pensar em ter um presidente eleito democraticamente pelo povo. Como a gente não pode esperar até 2018, quem sabe a gente tenha que fazer uma PEC e antecipar as eleições. Nada de querer colégio eleitoral, porque a gente brigou 20 anos contra o colégio eleitoral. Alguns brigaram 25. Então, eu acho que tem solução. E a solução vem com mais democracia, com mais participação e vem com mais investimento e mais crédito. E o Estado tem que voltar a ser o indutor. A primeira coisa que você precisa fazer antes de falar que o Lula não entende de economia é perguntar para você mesmo. Você entende de economia para avaliar o que ele fala? Então, eu gostaria de te dar uma dica. A economia mundial não vai na mesma direção das aulas que são dadas pelo MBL. Aquela bobeirada que o MBL fala não é seguida em lugar nenhum do mundo. Existem sim os debates entre as escolas que admitem que o Estado não deva fazer intervenções na economia e as escolas que acham que o Estado deve sim intervir na economia. Só que não existe uma decisão advinda de Deus para falar qual que está certa e qual que está errada. E o fato do Lula usar a escola mais keynesiana, uma escola mais protecionista para o seu modo de governo, não é uma forma de dizer que ele não entende economia e que ele está errado. Afinal de contas, a escola que ele utiliza é a que é mais utilizada no resto do mundo todo. São as teorias que fizeram, por exemplo, a Europa sair da crise, os Estados Unidos saírem da crise. Agora vamos pensar diferente. Vamos ver o que o Bolsonaro fala sobre economia. Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e o cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, para a economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor nós temos que ter uma política energética. Olha só, pessoal, então o que eu quis dizer nesse vídeo é uma coisa muito básica. O Bolsonaro é um cara que, infelizmente, ele quer trocar a ideia de um Brasil industrializado por um Brasil produtor de matéria-prima. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram aqui. Muito obrigado, Sueli Souza. Sueli Souza fala: Léo, este cara nos enche de orgulho, e isso que bozoloides não aguenta, não tem pra ninguém. Lula um verdadeiro patriota, doa quem doer, como diz aqui a Santarém. Obrigado, Sueli. Márcio Monteiro: colocar um ministro terrivelmente evangélico para defender os cristãos e a família, segundo Bolsonaro, ministro católico que lá estão não são cristãos. Ele ofendeu sua própria religião.
Meu Deus. Sim, Márcio Monteiro, mas isso aí é uma propaganda política dele para ele manter a base de apoio dos evangélicos, porque, obviamente, com esses escândalos, os evangélicos já começam a sentir um pouco de vergonha. Agora, imaginem vocês que eu estava mostrando para vocês a visão do conhecimento do Lula, e porque a gente teve um cara que falou aqui que não é necessário preparação para ser presidente. Não, existe uma diferença entre preparação e diploma. Lula não tem diploma universitário, Bolsonaro tem diploma universitário. Olha, o curso que o Bolsonaro fez, quem é da área de educação física, sabe que é um curso que exige muitos cálculos, né? Principalmente, assim, não é um curso de exatas, não é um curso que você vai diretamente para estudo de cálculo, mas é um curso que aplica matemática. Agora vejam a diferença entre o que é o Lula e o que é o Bolsonaro. Isso aqui aconteceu já com o Bolsonaro presidente. Ó. Viemos aqui atrás de parcerias, de contatos com os 20 mais poderosos do mundo, 90% da economia está aqui, para ajudar o Brasil nas suas transações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora o detalhe, para encerrar o assunto aqui, né? Sou tão criticado. Durante a campanha eu falei tanto em nióbio, né? E estou no Japão. E eu falava que aqui no Japão, inclusive, tinha uma aplicação para o nióbio para bijuteria. Então vamos lá. Comprei aqui, custou caro, hein? Estou com nota fiscal. Tá? Nota fiscal. Compramos aqui, tem que declarar depois na alfândega lá, que vai ultrapassar o limite aqui, vou ter que pagar a diferença aqui. Se não conseguir pagar a diferença, eu deixo lá na alfândega, não tem problema não. Aqui, ó, temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul, tem de várias cores. De acordo com a tempra do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. A vantagem disso aqui em relação ao ouro, primeiro são as cores que variam, e ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns têm ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina, deixa bem claro, e tem reação. E isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa $1.000, mais ou menos R$4.000. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns R$3.000 no Brasil. Então, olha só, bijuteria, entre aspas, né? De nióbio. Eu achei que eu tinha conseguido encontrar o vídeo dele calculando. O senhor tocou num ponto sensível que é de... Mas, infelizmente, eu não achei o vídeo dele calculando. No vídeo dele calculando eu vou narrar porque eu acho que as pessoas viram. O Bolsonaro tenta multiplicar 150 vezes 4 e não consegue. O Bolsonaro demorou coisa aí de 20 segundos para calcular 150 vezes 4. Por que eu tô falando isso? É porque uma pessoa tem que saber... Não, é porque existe uma diferença muito clara entre a preparação do ex-presidente Lula e a preparação do Bolsonaro. Então, quando uma pessoa chega e fala, mas agora precisa de ter preparação para trabalhar no governo, olha, o corpo técnico dos governos anteriores era um corpo técnico fantástico. Pessoas realmente técnicas, pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo. Você pode não concordar com o modelo econômico, mas falar que as pessoas não sabiam é diferente. Agora, gente, consigam achar consigam achar um pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, que tenha qualquer amarração de conhecimento acima do ensino médio. Eu não estou dizendo que o ensino médio é pouco. Eu só gostaria que vocês encontrassem qualquer coisa do Eduardo Bolsonaro falando que traga o conhecimento acima do ensino médio. Basicamente isso. Porque, olha, a Dilma, quando ela faz os discursos dela, ela pode atropelar palavras, ela pode não conseguir fazer um discurso como um locutor de rádio AM, mas uma coisa é real, a Dilma traz conhecimentos, inclusive um dos discursos que ela trouxe, conhecimentos avançadíssimos, aquele discurso que o pessoal fez chacota falando do estocar o vento. Então, quando a Dilma traz os discursos dela, ela traz discursos que trazem conhecimentos avançadíssimos. Quando o Lula faz os discursos, ele faz uma adaptação para o conhecimento do povo convencional, lógico, mas ele traz informações avançadíssimas. Eu gostaria que eu desafio vocês, e vou colocar no ar, eu desafio qualquer eleitor do Bolsonaro, qualquer eleitor da família Bolsonaro, seja lá de qual Bolsonaro que for, eu desafio vocês a enviarem um discurso deles, de qualquer Bolsonaro,
que traga informações de nível acima do nível médio. Vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar. Qualquer coisa que for relacionado à família Bolsonaro sempre vai estar conectado a um conhecimento bem superficial, bem raso. Porque eles não sabem. Eles não sabem. Eles perceberam que não é necessário ter conhecimento, é necessário ter convencimento. Por quê? Olha, pessoal, o que o Brasil viu nos últimos anos? O Brasil viu nos últimos anos pessoas sem formação nenhuma, pessoas simplesmente através do dom da palavra ficarem milionárias com igrejas. Ficou bem claro para o Brasil que não é necessário conhecimento científico, não é necessário se aprofundar em absolutamente nada, basta que você tenha o dom do convencimento, basta que você seja um bom charlatão, que automaticamente você consegue prosperidade e crescimento. Olha, quantos são... Pessoal, me fala quando que vocês viram um pastor dessas igrejas neopentecostais trazer uma informação que não seja de nível de ensino fundamental. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. Então, tentar falar que o Bolsonaro, que a turma do Bolsonaro tem mais conhecimento que a turma do governo anterior, isso é patético. Isso é patético. Tentar falar que não, agora não precisa mais... agora precisa de preparação para ocupar o governo. É claro que precisa de preparação. Você não entrega para um país desse tamanho, você não entrega tanta grana nas mãos de uma pessoa que não sabe absolutamente nada, e é isso que o Brasil fez, né? Enfim. E o Francisco Felipe lembra pra gente, 150 vezes 4 é 600. Foi tão difícil pro Bolsonaro isso, mas no final das contas o Bolsonaro, eu acho que ele se deu bem ali, ele conseguiu. Mas, uma coisa a gente precisa concordar. Se tem uma coisa que eles estão bem distantes ali, é de ter 5% do conhecimento do governo do ex-presidente Lula. Não tem. E a Lúcia Serra Matos. Boa noite, Léo. O cara fala inglês e sabe fritar hambúrguer. Será que não basta? Né? E olha, eu não estou fazendo nenhuma crítica machista à função da mulher do embaixador. Existe uma revolta muito grande, e essa revolta, quando a gente fala de feminismo, existe a visão lúdica na cabeça dos eleitores do Bolsonaro que feminismo é uma briga e tal, mas o feminismo são os movimentos relacionados aos problemas advindos do gênero, e esses movimentos existem em absolutamente todas as disciplinas, né? E nas relações internacionais, a corrente feminista, entre várias coisas, a corrente feminista estuda a função da mulher do embaixador. E um dos problemas que levou, inclusive, uma mulher do embaixador da Inglaterra ao suicídio, e você imagina, como assim a mulher do embaixador, ela não vai... a mulher do embaixador vai suicidar, né? Porque pensa, a mulher é importante. O que levou a mulher do embaixador ao suicídio foi porque ela, apesar de ter sido esposa do embaixador quando viva, ela tinha essa função de ficar simplesmente fazendo praça para as reuniões do embaixador. Então ela não era a esposa do embaixador, ela era a governanta da casa, né? Porque eu estou comentando essa questão aqui do feminismo porque uma pessoa trouxe aí que ele sabe fazer hambúrguer, né? E nem isso ele vai poder fazer, porque isso acaba sendo função da equipe chefiada pela esposa do embaixador. Isso é uma tradição muito grande nessa relação aí de função de embaixador, né? Eu não tô falando que tem que ser isso não, tá, pessoal? Eu estudei isso em relações internacionais. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Celiomar Droshda, obrigado, Celiomar. Léo, será que Lula vai ser solto em agosto? Olha, Roberto Carlos Villarreal, agosto de Deus. Tomara que sim, mas eu não acredito que o Lula seja solto se a gente não fizer um trabalho sincronizado. Que acaba que a gente está fazendo alguma coisa, mas eu acho que poderíamos fazer mais. O Ademário Dória, cara, esse Bolsonaro não serve nem para ser pastor, pois ele não sabe falar. O Bolsonaro, ele pode não saber falar, mas o pouco que ele fala coisas que as pessoas gostam de ouvir.
né, que é que o problema será solucionado. E para ser pastor, você não precisa falar bem, você precisa falar o que o cara quer ouvir. Então o cara te procura porque ele quer, por exemplo, trocar de carro. Se você souber falar com ele que ele vai trocar de carro, ali você conquistou o cara e, obviamente, você vai pegar o carro antigo dele como doação, porque a graça vai dar ele outro carro. Ah, é um problema na família, de saúde? Não, você vai falar com ele que o familiar vai alcançar a cura desde que ele doe todo o dinheiro dele e assim por diante. Então, não precisa saber discursar bem, você precisa saber, na realidade, enganar bem, infelizmente. Deixa eu agradecer aqui. O Aleph, Léo, estamos precisando admitir, os bolsonaros sabem comunicar com as massas. Eu já admiti isso há muito tempo, tá, Aleph? Eles dominam a técnica das igrejas pentecostais, são bons em enganação, exatamente. Olha, a ciência da ludibriação é uma arte. Os charlatões, eles, obviamente, eles têm um grande dom, é por isso que eles conseguem. Recaval Marduk, Léo, viva o rock and roll, com certeza viva o rock and roll, o dia do rock, vamos comemorar o dia do rock, lembrando um dos mais nacionalistas do Brasil, que foi sem dúvidas Raul Seixas, e um outro também super nacionalista, Renato Russo, talvez tenham sido aí os representantes do rock nacional com maior dosagem de nacionalismo. Hoje, antes de começar essa live, eu estava ouvindo um amigo Arthur, que faz parte de uma banda cover do Legião Urbana, que a gente continuava a cantar praticamente aqui do lado, que eu estou em frente ao Parque de Exposições, está tendo um evento aqui em Ponte Nova, e a galera tava cantando rock and roll aqui, só rock and roll hoje, a noite inteira, o dia inteiro e a noite inteira. Aloprado Sensei, terra plana, nazismo de esquerda, Stalin Nobel, nega o aquecimento global. Isso é porque o nazismo de esquerda ele acabou encurtando demais, mas isso aqui é basicamente o perfil do eleitor do Bolsonaro. A terra é plana, o nazismo é de esquerda, toda a academia de relações internacionais, ciências políticas, todos falam que nazismo é acima da extrema direita. Nazismo é um exemplo de modelo político acima da extrema direita. Não, mas eles falam. Mas em contrapartida, o eleitor do Bolsonaro tem certeza que é de esquerda. E olha, o Stalin ganhou o prêmio Nobel. Né? Parece que foi o Eduardo que falou isso. E o Eduardo também disse que não existe aquecimento global, porque ele foi num lugar que tem gelo. Né? É legal isso, gente, é bom, sabe? Porque o mundo sério estava muito sério, né? O mundo tem que ser realmente assim, porque o mundo sério, levar tudo a sério, estava sendo muito sério. De Araújo e a acusação do Ciro que a Tabata e outros são um partido clandestino que querem sabotar a esquerda. Eu concordo, e concordo plenamente. Sabe por quê, de Araújo? O Ciro fala que a Tabata e outros políticos da esquerda que foram financiados por esses nomes grandes aí do liberalismo, como o Luciano Huck e o Paulo Lemann, eles são, na verdade, políticos soltos dentro de partidos de esquerda, mas eles contaminaram os partidos de esquerda. Por quê? No momento que uma Tabata foi eleita pelo PDT, ela evitou que outro do PDT fosse eleito, porque o sistema minoritário é assim. Quando o partido faz a legenda, é o mais votado que vai. Depois, outra legenda, o segundo mais votado, e assim por diante. E no momento que a Tabata ocupa o espaço e o Luciano Huck e o resto dessa galera do apodrecimento, eles souberam trabalhar muito bem, porque não adianta você eleger só pessoas do PSDB, do DEM, né, do PSL. Algumas pessoas dos partidos de esquerda serão eleitas. Então o que eles fizeram? Olha que jogada de mestre. Eles infiltraram pessoas dentro dos partidos de esquerda. Quando essas pessoas foram eleitas pelos partidos de esquerda, essas pessoas evitaram que alguém de esquerda fosse eleito. Então, gente, talvez a eleição que utilizou mais inteligência na história da humanidade foi essa eleição
de 2018 no Brasil. Porque além do impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Twitter, uso massivo de Facebook, uso massivo de fake news, a gente teve a influência do Poder Judiciário e do Ministério Público prendendo alguns candidatos, a utilização da mídia bombardeando coisas contra a esquerda dentro do Brasil, e além disso tudo, a gente teve essa estratégia que o Ciro Gomes está denunciando, que foi de infiltrar determinadas personalidades de direita, ou seja, determinados candidatos liberais, como sendo candidatos de esquerda. Então a Tabata e outros candidatos liberais que foram eleitos dentro dos partidos de esquerda, eles tiraram a oportunidade que uma outra pessoa de esquerda pudesse ser eleita. Por exemplo, se a Tabata não tivesse no PDT, um outro candidato do PDT teria sido eleito. Então seria, obviamente, um voto a menos. Então foi, sem dúvidas, a eleição que mais utilizou inteligência estratégica na história da humanidade. Olha, bombardeamento de informações e fake news, utilização das redes sociais de uma forma tecnológica, algoritmo para direcionar a informação para as pessoas. Então ali ele viu, olha, se aquela pessoa ali tem aversão, por exemplo, a homossexuais, vamos mandar para ele o kit gay, é uma madeira erótica. Aquela pessoa ali é um pseudo-intelectual que acha de economia, está sempre comunicando economia, vamos mandar informações de liberalismo. Ah, esse camarada aqui é das Forças Armadas, então da polícia, vamos mandar que o Bolsonaro é um cara bom para as Forças Armadas. Ali eles usaram esses algoritmos para mandar as coisas de uma forma muito estratégica para as pessoas que precisavam receber aquelas informações, e como se não bastasse isso, para baquear ainda mais a representatividade do campo progressista, eles infiltraram candidatos de direita, candidatos liberais, dentro do campo progressista, que é o caso da Tabata. E o Ciro Gomes denuncia isso, eu nem sei como que daria. Eu acho que se a única forma da gente trazer a democracia de volta no Brasil, e eu nem vou falar que qualquer medida radical vai ser mal interpretada, que se você fala, olha, não pode falar política no Facebook mais, não, então é censura. Então não tem possibilidade maior, não existe alternativa para a democracia diferente de empoderar todo o povo. Olha, eu vou falar uma coisa que parece palhaçada, mas não é palhaçada. O ser humano, ele consegue distinguir o que presta e o que não presta. Uma criança, um bebê, se ele pega, por exemplo, uma criança, eu tenho uma criança de 8 meses. Se ela pegar a fralda dela suja de merda, é perigoso ela comer. Ela ainda não criou essa capacidade de perceber o que é bom e o que não é. Quando chega numa certa idade, a probabilidade de uma criança comer as próprias fezes, para falar de uma forma bonita, é pequena. Por quê? Ela cresceu ali um discernimento de que determinadas coisas não prestam. E é importante que nesse momento o político brasileiro que quer o Brasil livre da dominação dos Estados Unidos entenda que não há alternativa diferente do empoderamento do povo brasileiro. Você precisa ensinar o povo que determinadas coisas são merdas. Não adianta você tentar conduzir o povo como criança, porque vai chegar uma hora que essa criança vai achar a fralda suja e vai comer a merda. Então, tentar qualquer outra medida diferente de empoderar a população é, sem sombra de dúvidas, tentar sem sucesso. Porque agora, se você não empoderar a população para ela ficar blindada contra a informação podre vinda dos Estados Unidos, a informação podre vinda dos Estados Unidos vai ocupar a cabeça do povo. Isso que vai acontecer. E nós chegamos num ponto que eu já nem sei se a gente conseguiria fazer isso, porque o povo já está tão apodrecido que talvez só mesmo a chegada do meteoro consiga reverter o que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos numa situação bem complicada. Nós estamos numa situação aí que talvez a gente já esteja num ponto quase que irreversível. Então, muito obrigado, Di Araújo, muito obrigado também, Recaval Marduk, que lembra que é o rock and roll, o dia de hoje, o rock and roll. O Aleph, muito obrigado. E eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Eu queria lembrar da importância de vocês compartilharem com os amigos e também que vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desses vídeos. Pessoal, faz uma diferença muito grande. Qualquer ajuda realmente ajuda muito. Sem essas ajudas fica difícil até para a gente tocar a vida, né, fazendo esse tipo de trabalho aqui, porque quem fala pela esquerda, se tenta fazer qualquer outra coisa, é boicotado.
Sueli Souza, direitistas infiltrados na esquerda. Simples assim. Exatamente. E a estratégia interessantíssima é que um direitista infiltrado na esquerda retira um deputado da esquerda de dentro do Congresso. Muito obrigado. Eva Nicásio Moraes. Se a mídia zona aplaude o que vem de Harvard, não presta. Tá aí uma forma muito interessante da gente identificar o que presta e o que não presta, e eu tenho falado sempre nisso. A gente tem que avaliar, se a Globo aplaudir é porque não presta, né? Então, basicamente isso. A Globo aplaudiu, não presta. E Mario Gameplay também tem uma esperança de que asteroides batem no mundo em outubro de 2019, porque tem aí uma avaliação aí da NASA da possibilidade de um asteroide bater na Terra e fazer aí uma destruição bem grande. E já tem uma concentração muito grande de pessoas torcendo pela vinda do meteoro como sendo a única solução para esse planeta, né? Cleide Aparecida, Moro e Bolsonaro acabou com o Brasil. Importante a gente lembrar que tudo isso começou com Aécio Neves mais Operação Lava Jato, que é a mesma coisa, né? Agora está bem claro que a Operação Lava Jato sempre foi uma coisa do PSDB. E deixa eu passar para vocês aqui, pessoal, os meus canais, canal do Estopa no YouTube, canal Leonardo Estopa também no YouTube. Importantíssimo que vocês se inscrevam nesses canais. E eu queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje eu vou parar 5 minutos antes, porque hoje é sábado, é pecado virar de sábado para brincadeira. Não é nada disso de pecado, não. Eu vou parar porque eu tô com uma afta e realmente está ficando cada vez mais difícil. E eu queria agradecer, queria pedir para vocês mais uma vez que compartilhem a reprise, e quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Então fiquem com a reprise e eu volto amanhã. Se acontecer qualquer novo super vazamento, eu faço aquela live durante o dia para trazer o novo Vaza Jato. Caso contrário, eu volto às 10h30 da noite com o programa. Muito obrigado e